Da Wondery, esse é o Caso Bizarro. Hoje eu estou aqui de novo com a Fê Soares. Oi, Fê! Oi, Mabê! Ai, tô feliz de estar aqui. Tô muito feliz que você tá aqui. E ó, galera, se vocês não viram ainda o episódio com a Fê, é um episódio temático só de bonecas. E foi, eu acho que é um dos episódios que eu mais ri, assim, gravando facilmente. Então, eu convido vocês a ouvirem esse episódio de novo. Foi maravilhoso. Foi maravilhoso, né? Foi. Ó, Fê, não sei nem se a gente comentou nesse episódio, porque a gente se conhece há 1000 anos, né, Fê? Sim, há 1000 anos. Há 1000 anos, quando eu trabalhava com a Netflix. E aí eu mandei a Fê pra algumas viagens, né? Eu fui pro México. Pro foi México, uma das melhores viagens, foi. Da minha vida, maravilhoso o evento da Netflix no México. Muito Nossa, legal. Incrível. Sim. Pra quem não sabe, acabou de começar esse podcast, eu trabalhei com a Netflix. E aí, por conta disso, eu conheci muita gente lá também nessa época, que eu trabalhava com os creators, né? Com os criadores de conteúdo. Então, a Fê... nossa, rolava muita, né, nossa parceria, assim, porque você entrevistou muita gente, né? Nossa, então, sim. Foi um contato muito legal que a gente teve lá dentro. E eu amo você, Fê, eu acho você perfeita. Eu amo também, o conteúdo que você produz. Então, assim, ele saiu dali, entendeu? Vazou do profissional. Acho que a gente, desde o início, tipo... tinha vibe muito parecida, né? Muito! E a gente já se meteu num caso meio bizarro, numa gravação de Sense8 que a gente foi. Que apareceu um cara, do nada, falando umas coisas assim, absurdas, nível filme do David Lynch, a gente não entendia nada. Lembra disso? E ele entrou num táxi, que era nosso, e ele voou no táxi, e a gente ficou meio tipo... Nossa, cara, meu Deus, eu queria muito lembrar o que aconteceu, porque foi assim... Eu também! Foi uma gravação de Sense8 que eu fui levar a Fê e alguns outros creators que eram fãs de Sense8, e a Lana Wachowski veio aqui pro Brasil pra poder gravar, né? A bicha veio assim, em pessoa, pra gravar. Veio só ela, né? A outra irmã não veio. Então a gente pôde ver uma gravação ali ao vivo, né? Foi aquele episódio que aparece a parada LGBT de São Paulo. Só que, além de ter os trechos da parada LGBT, eles recriaram uma parte, né, da parada LGBT numa avenida ali na Zona Sul. Né? Foi. E aí foi onde eu fui, que era um momento ali do Lito, né? O personagem que ele se declarava e que ele falava várias coisas e tal. E aí, pra recriar, pra fazer esse momento, a gente levou algumas pessoas e tinham, sei lá, tipo, 300 figurantes. Foi um episódio muito gigantesco. Muitos! Uma coisa assim, uma estrutura que eu nunca tinha visto na minha vida. Foi uma coisa muito legal de viver mesmo, né? Tipo, acho que de ver de perto, né? Uma gravação de um episódio, participar, tá lá, vendo tudo... né, tinha figurino pra gente. Tinha figurino. Eu falei, o quê? Nossa. Figurino pra segurantes. E dá pra me ver, assim, muito micro. Mas quando eu assistia, olha, eu gosto desse casaco. Que, inclusive, é um casaco muito parecido com o uniforme da escola da Wandinha. E aí sou eu ali! Você é bem piquititico. É bem isso. E aí, enfim, dava pra ver todo mundo lá, né? E aí depois ficou essa coisa de se encontrar dentro do episódio. É um episódio muito especial, filmado no Brasil, gente. Ter vivido essa experiência, né? Pra mim, assim, como profissional, foi muito incrível. Imagina, você via a Lana, cara, ela, tipo, trepada numa câmera, assim, numa estrutura de... Que é tipo uma esteira que você anda, assim, no aeroporto. Só que é uma esteira de câmera e a bicha lá, sabe? Tipo, segurando uma câmera e fazendo aquilo pra... sabe, pra aquilo funcionar. E você vê o episódio como ficou, assim, do jeito que ela queria, né? Foi um negócio muito mágico. E aí, depois que a gente viveu isso, a gente... eu e a Fê, a gente morava perto, né? Uma da outra. E eu falei, vamos juntas embora, tal. Pedi um táxi. E aí foi isso, quando um cara se aproximou da gente. E, gente, a gente já tava longe, já tava afastado. A gente tava numa rua
sem ninguém, assim, tá? Muito emo. E muito vestida de manhã, né? Tinha isso também. Muito. A gente tava muito, tipo, com uma maquiagem e tal. E era de manhã, e era um lugar X. E esse cara começou a falar umas coisas completamente malucas. Você falou perfeitamente, assim, parecia um filme do David Lynch. Tipo, o cara começou a conversar como se... Cara, eu lembro que uma hora ele falou assim, eu tava aqui tocando um piano. Eu lembro de ele ter falado isso. Eu tava aqui tocando piano. E tipo assim, como assim, tô aqui tocando piano? Não tem piano nenhum na rua, sabe? E como se ele já conhecesse a gente, sabe? Tipo, exato. Então, blá, 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 blá. Eu falei assim... Será que a Mabê conhece ele? E você falou, eu pensei a mesma coisa. Mas aí foi ficando tão maluco que eu falei, não, eu acho que é uma eu acho que é só uma pessoa aí meio doida. Mas foi isso, a gente viveu o nosso próprio caso bizarro, entendeu? Não lembrava até você falar, amei ter lembrado. Que foi, assim, apenas maravilhoso. Bom... Bora pros casos aqui da galera, sempre, né, naquele mesmo esquema, eu leio, você lê um caso. E o primeiro é o meu vizinho Lanterninha. Olá, Mabê e Fernanda, tudo bem? Sou Gabi Patelli, ouvinte novato do Caso Bizarra e velha de guerra do Modus Operandi. Tenho 28 anos, nasci em Mojimirim e morei lá até os 18. Quando eu tinha por volta de 10 anos de idade, morava numa rua sem saída. Após a aula, eu sempre brincava com os meus amigos no final da rua, que terminava num muro para um terreno. Até aí, tudo bem. A última casa da rua parecia abandonada. Muro baixo, com aquelas marcas pretas que ficam com o tempo, com 2 janelas pequenas e redondas, e ela vivia apagada. Às vezes a gente via luzes lá dentro como se fossem velas, lampião ou uma lanterna. Muito raramente aparecia um senhor muito magro olhando pela janela no escuro. Extremamente assustador. Gostávamos muito de jogar a bola ali, pois praticamente não passava carro nenhum. Mas quando a bola caía dentro da casa, a gente dava como perdida. Nunca apertamos a campainha, pois morríamos de medo de ir lá. Passaram alguns anos, descobrimos o nome do senhor que morava lá. E descobrimos que anteriormente ele morava com a sua irmã e com a sua sobrinha. A sobrinha faleceu muito jovem, e a sua mãe entrou numa depressão profunda e faleceu logo em seguida. Ele ficou alguns anos sozinhos, até que ele morreu também. Ou seja, todo mundo morreu naquela casa. A mãe era diretor de escola e o senhor era um grande inventor. Ele vendeu muitas patentes para os Estados Unidos, então ele tinha muito dinheiro, ostentava joias, casacos de pele, coisas do tipo. Eles não tinham herdeiros. Eu tô muito curiosa porque eu quero saber onde essa história vai chegar. Tipo, um cara muito inventor. Assim, o que tá acontecendo? Do nada o cara era um inventor. Eis que um belo dia entraram em contato com meu pai e disseram que ele e o meu tio eram os únicos herdeiros vivos daquele homem. E soubemos ali que ele era primo da minha avó. Ficamos em choque. Fomos à casa para verificar os bens. A casa parecia de acumulador. Muitas lanternas, pilhas e remédios por todo canto. O quarto da mãe estava revirado. Bandidos entraram após a morte do senhor e levaram boa parte das coisas. Mesmo assim, ainda tinha muita joia no meio da bagunça. Eu era pequena, então me enfiavam em vários cantos e eu estava lá fazendo a verdadeira caça ao tesouro. A mãe tinha 3 diários, um para os looks, um para os remédios e alimentação e outro para anotar o dia a dia. E foi nesse último que descobrimos que o senhor tinha mania de usar lanternas para economizar energia. Nessa brincadeira, encontrei um violino e escondi, porque eu queria muito ficar com ele. Era o meu sonho aprender a tocar. Quando fui à escola, minha mãe organizou meu quarto e encontrou o violino. Me disse que eles iam precisar avaliar e talvez vender, mas prometeu comprar um novo para mim. Eis que esse tal violino era um Stradivarius, sei que é assim que fala. Ou seja, valia uma fortuna. Acabou sendo vendido e custeou a reforma da casa, que ficou simplesmente incrível. Área de lazer com piscina, churrasqueira, fogão a lenha, tudo que eu mais queria quando criança. Eu tava ansiosa pra mudar. Então eles reformaram a casa desse homem aí, né? Pra poder... Gente, com o dinheiro da venda do violino. Que isso? Eu tô em choque. Eu acabei de olhar aqui. Que isso? Diz que eles custam entre 8 milhões e 20 milhões. Não é possível. Não é possível, gente. Que? Não, mano. É o tipo de coisa que eu fico fanficando na minha cabeça, sabe? Gente, não é possível. Um negócio, eu tô vendo aqui. Ó, eu tô vendo aqui um violino.
Gente, desculpa, mas eu sei que eu saí totalmente do coisa, mas é que eu fiquei obcecada. Não, tá certo, porque, né? Porque eu tô assim... Faz parte do enredo. Faz parte do enredo, porque eu tô assim, gente, que porra é essa? Mas é isso. Não, tem um violino aqui, Stradivarius, que tá 4.799. Aparentemente, então deve ter uns... Se alguém entender de violino, gente, conta pra gente. Mas eles são caros mesmo, né? Porque 5 mil, tô vendo aqui um outro de 5 mil. Então, talvez aí nessa época... Porque, porra, ele custeou uma reforma de uma casa. Com a venda do violino. Com a venda do violino. Então, o negócio, assim, era grandioso. Bom, aí ela conta que tava ansiosa pra mudar, mas quando ela e os pais foram pra casa, ela sentiu uma energia muito pesada. Ela morria de medo de ir sozinha no quintal e sempre sentia uma presença ali com ela. Ela falou, é minha história, acho tão bizarra que às vezes eu nem acredito que passei por isso. Abraços, Gabi. Meu Deus, que história maluca, né? Gente, eu amei. Parece assim, meio Convenção das Bruxas, né? Sei lá. Tipo... Uma coisa que... Ai, a bola, a casa, a Grey Gardens do lugar. E aí, de repente, é um parente distante, que eu sempre falo. Tipo, tô esperando receber a cartinha do parente distante que me deixou alguma que sonho. Eles sempre me mandam um e-mail, né? Que eu tenho que mandar uma quantia para eles me mandarem 6 milhões. Eu tô sempre ali esperando, né? Todos os e-mails que eu recebo desse, eu caio nesse golpe. Eu falo, então tá bom. Então é pra mandar 6 mil reais, que você vai me mandar 6 milhões? Peraí, que eu vou fazer aqui 6 mil reais pra te mandar. Até parece. Mas assim, eu adoro esses e-mails que eles prometem. Mas eu também tô aí no sonho desse parente, né, distante, que eu sou só herdeira, né? Que eu sou a única herdeira. Então é muito bom esse parente. E cara, que loucura que a Gabi viveu isso, né? Muito. E, cara, ela foi morar numa casa com piscina, tudo por causa de um violino que ela encontrou. Que história maluca, gente. Maravilhoso. Eu simplesmente maravilhoso. amei. Me lembra pessoas que vão no brechó, né? E de repente, assim, acham uma peça que a pessoa não dá nada, nananã. E aí alguém fala... Isso é um chabarapara que tem 3 no mundo. E a pessoa vende e faz a vida lá. Tem rola também. Não dá. Maravilhoso. Eu Gabi, já amei. Perfeita essa história. Eu quero... Gente, à espera do nosso parente aí. Vem aí. Vem aí. Você pode crer que vem. Pode ser casa assombrada, não quero nem saber. Aí, ixi, faz um ghost hunting lá, tudo é conteúdo. Não tem problema não. Verdade. Ai, bora. Agora temos... Agora sou eu que leio, né? Isso. Olha, o nome já promete, tá? Chama-se A Dama do Óleo. Oi, Mabê, minha diva da podosfera e Fernanda. Meu nome é Maine, ou Maine, não sei a pronúncia certa, tá? E no auge dos meus 32 anos me encontro em situação de apavoro. Situação de apavoro. Quem nunca, né? Hoje em dia, não tenho medo de questões envolvendo o além, nem monstros, nem espíritos e coisas do tipo. Acredito que muitos anos passando por episódios de paralisia do sono me deixaram meio amortecida e descrente de tudo. Imagino, porque é uma coisa terrível que não passei, mas que vi um documentário e fiquei assim, em situação de apavoro. Gente, eu fico apavorada também. Em situação de apavoro. Acontece que agora, infelizmente, minha mente está sendo atormentada, não por um ser místico, mas por um ser humano mesmo. A mulher do óleo. Né? Mulher do óleo começou a aparecer em casa sempre pedindo uma garrafa de óleo. Não aceitava leite, não aceitava pão, não aceitava macarrão, não aceitava nada. Ela só quer óleo mesmo. Aí ela coloca uma observação. Seria a mulher do óleo um robô? Sim, né? Pra colocar lá em suas engrenagens. Entendi seu pensamento aí. A princípio, ela aparecia perto das 18 horas. Meu marido sempre a atendia de forma muito gentil. Por não usarmos muito óleo em casa, nem sempre tínhamos como ajudar. Mas ainda assim, ele tentava oferecer outras coisas e ela recusava sem esconder o descontentamento e saía resmungando. Não tem óleo, não. Bom, com o passar do tempo, o horário foi subindo. Passou para as 21, às 22 e por aí vai.
até aí tudo bem. Até que em certa ocasião já passava da meia-noite e o interfone tocou. Tive um mini infarto na hora. Meu marido foi atender e, claro, se tratava de ninguém mais, ninguém menos do que nossa querida mulher do óleo. Daí pra frente foi só pra trás. Toda hora era hora. E eu sempre me assustando muito com as visitas na madrugada. E ela falou que tem ansiedade generalizada e isso não estava ajudando de maneira alguma. Até tiramos o interfone de casa, o que só fez com que ela passasse a bater no portão com força, o que me dava uns sustos ainda maiores. Certo dia, enquanto lavava a louça, eu olhei para trás e percebi que o portão estava entreaberto e fui correndo fechar. No mesmo momento que toquei no portão, ela o empurrou e entrou em meu quintal e começou a me bater muito. A mulher começou a bater nela. E sua arma era um objeto que parecia um canudo de diploma. Eu gritava por ajuda sem força alguma para reagir à surra. Foi quando senti um chacoalhão. Era o pobre do meu marido desesperado tentando me acordar sem entender nada, coitado. Eu estava dando uns gritos bem grotescos no meio do sono. Ah, foi um pesadelo. Gente, eu amo que ela sonhou que a mulher batia nela, agredia ela na casa, mano. Com canudo de diploma. Um canudo de diploma. Isso, olha a psicanálise. Eu tenho sonho de faculdade até hoje. Sério? O meu maior sonho mala da minha vida é esse. Gente. Aí era pesadelo, né? Aí ela falou, esse pesadelo e os gritos até se tornaram recorrentes. Eu acho que sou o caso bizarro do coitado do meu cônjuge. Não deve ser agradável acordar aos berros de alguém que nem acordado está. Descobri que a mulher do óleo passa por vários bairros próximos ao meu na sua busca implacável por litros de óleo. Mas, aparentemente, só eu tenho pesadelos com ela. Detalhe, eu só vi minha algoz em sonho, afinal só ouvia sua voz. Então, posso esbarrar nela na rua tranquilamente sem nem perceber, o que considero um ponto super positivo. Quando eu ouço as batidas no portão, eu juro que me tremo toda e corro pro quarto com os cachorros esperando ela ir embora. Se existe medo mais irracional e besta, desconheço. Desculpe pelo textão. Amo demais o caso bizarro e o modo. São tudo pra mim. Beijos, Mine. Gente, o que tá acontecendo? Mãe, o que tá acontecendo na sua vida? Você não pode viver assim, Mine. Você não pode viver assim, com medo da mulher do óleo invadir sua casa e te bater com um canudo de faculdade. De diploma. Não dá. Amiga. Então, e ela não vê a cara dessa mulher do óleo. E ela não vê a cara, exatamente. Era o interfone, né? Tipo, tem óleo. E é só o marido que vai atender, né? Então ela não vê a cara dela. O que é pior, porque ela pode estar na sua vida e você nem sabe. Nem sabe aqueles filmes? Agora, Se fosse um filme, ela ia descobrir um dia que ela vai fazer o cabelo, ela descobre que a mulher do óleo é a mulher que corta o cabelo dela. E que ela é só uma assassina. Eu acho que ela vai encontrar. Mãe, eu acho que ela vai encontrar. Mãe, ou já encontrou. Sinto em lhe dizer, mas eu acho que você vai encontrar essa mulher do óleo pessoalmente. Você vai olhar nos olhos dela, ela nos seus, e vocês vão saber. Você vai falar, é você, né? É você. É você. Então, o que eu sugiro? Anda com óleo, tipo reparador de pontas no cabelo, na bolsa. Se você encontrar, você fala assim, aqui ó, pá, é óleo. Ah, mas era outro que eu queria. Óleo é óleo, minha filha, toma esse. Óleo, não quer óleo. E suma da minha vida e dos meus pesadelos. E assim sabe? Você tem que entregar esse olhinho pra mulher. Compra um pequeno aí de reparador de pontas. E anda como se fosse um amuleto na bolsa, porque eu tenho pra mim que você vai ver essa mulher. Eu acredito nesse tipo de sobrenatural, do sonho, sabe? Que eu acho que essa mulher, ela veio aí pra trazer alguma coisa pra ela. Tipo, eu acho que ainda vai ter um encontro com a mulher do... Assim, longe de mim, longe de mim. Mas você ainda vai ter um encontro com essa Meili. Não é à toa que ela tá... Com a Meili não, com a mulher do óleo. Não é à toa que ela tá surgindo na sua vida. E talvez seja um bom encontro. Pode ser não necessariamente. Também. Às vezes a mulher do óleo é a sua mãe que você descobriu que
agora que ela é sua mãe. Às vezes ela é aquelas que já criam uma novela, né? Um filme. Isso, às vezes a mãe do óleo é uma pessoa que vai ser a sua melhor amiga, entendeu? Também. Ou ela eu acho que você tem que acolher a mulher do óleo. Acho que a próxima vez também que ela tocar aí, você tem que ir. Mas depois da meia-noite é foda, né? Pedir óleo depois da meia-noite. Não dá. Foda. Eu teria um pouco de medo, né? Agora sim. Tô pensando aqui. Eu não sei quanto custa, né, pra pôr uma câmerazinha lá fora. Pode ser um esquema bem caseirinho mesmo, pra ficar observando. E deixar 1 litro de óleo lá fora e ver se a cara dessa mulher coincide com o rosto que você viu nos seus sonhos. É verdade. Ou o marido tirar uma selfie sem que a mulher do óleo veja. Também. Na hora que ele estiver indo falar com ela. Ou na hora, sai com o seu marido. Se você tem tanto medo, vai com o seu marido alguma vez. E aí você vê se, tipo, se coincide. Eu concordo. Eu acho que tem que ver se coincide essa cara aí. Eu acho. Tem que estudar a mulher do óleo. Pega 1 litro de óleo de sei lá o que, né? Lá do supermercado. Deixa ali na porta, ela vai se fazer... então já deixaram aqui o óleo pra mim. Ela não quer nada, ela quer só o óleo. Eu acho. E eu nem... E tipo assim, o que será que é isso, né? Querer o óleo. Tipo, eu não... Qual que é a lógica, né? Tipo, qual que é o rolê do óleo? Porque eu tava tentando entender um pouco isso também. Porque uma vez você pedir óleo, beleza. Tipo, a pessoa tá precisando de óleo, sei lá. Ou não tem dinheiro pra comprar óleo. Mas, tipo assim, por que tá sempre pedindo óleo? Tipo, isso é algo normal? Eu acho que eu não me recordo de ouvir falar disso, sabia? Pessoa pedindo óleo. Óleo, porque tem costume em cidade pequena, né? De passar umas pessoas. Pedir. Cidade grande também, mas é um pouco mais difícil e tal. Mas cidade pequena, o povo passa. Minha avó sempre dava leite pra uma mulher. Que era o combinado, né? Então ela dava leite, era leite e tal. Mas vamos supor, não tinha leite. A mulher tava precisando de alguma outra coisa, um pão, alguma coisa. Ela levava, né? Agora, isso que é isso? O óleo que é isso? O óleo que você faz com grandes quantidades de óleo? Se alguém souber a resposta, conta aqui pra gente também. Conta aqui. Me traz essa info, porque eu tô curiosa com a mulher do óleo. Também, a dama do óleo. Dama do óleo. Ela conta muito bem. E vê esse negócio do sonho aí, do diploma, hein? Alguma coisa tem. Vamos tentar entender. Bom, a próxima é Gorjeta dos Céus. Vamos lá, né? Oi, Mabel e Fernanda, amo o podcast, acompanho tudo que você faz no Insta, não como stalker, mas como fã. Amei. Me chamo Edneius, acho que é assim que fala, desculpa, Edneius, mas a maior parte das pessoas me chama de Ed. Mas achei que seria divertido ouvir você especular a pronúncia correta. Ednil, será? Ednauis? Ai, não sei. Bom, sou de Mossoró, do Rio Grande do Norte. Vocês já devem ter comido melão, sal ou açaí feitos aqui. Já comi um açaí de Mossoró, hein? Inclusive, tenho muita vontade de conhecer Mossoró. Aí conta, meu caso é quase 2 em 1. Eu sempre fui muito descrente de tudo e tento sempre achar uma explicação racional para as coisas. Mas mesmo assim tenho os meus medos e até gosto da sensação. Quando alguém pergunta se não acredito em nada, eu confirmo. Pois sou ateu desde os 13 anos de idade. Justamente nessa época aconteceram coisas que me intrigaram na casa da minha mãe, onde morei a vida toda até 2020. Eu estudava pela manhã e à tarde ficava sozinho em casa, pois todos trabalhavam. Quase sempre em dias de semana após o almoço, eu ia pro quarto e dormia até lá pelas 4 da tarde, horário que a minha mãe chegava em casa. Certa vez, quando eu tinha uns 10 anos, eu estava fechado no quarto vendo TV no quarto escuro. Estava na cama vendo algo, não lembro exatamente o que, talvez vídeo show, mas não estava prestando atenção, porque por algum motivo decidi cortar as unhas. Aleatório, eu sei, mas foi isso. E não era só as unhas, né? Eram as unhas do pé, que é difícil de cortar. É difícil de cortar. Então, enquanto eu cortava as unhas do pé numa posição bem desconfortável, com a cabeça baixa, senti algo cair na minha cabeça que me assustou por um caralho. Primeiro achei que alguém tinha jogado algo pela janela,
Mas a janela atrás de mim estava fechada, e se alguém abrisse eu ia ver, né, a luz do sol entrando. Acima da minha cabeça tinha um ventilador de teto que nem era usado, mas estava também totalmente parado e o teto era de gesso, sem brechas. Fui procurar o que tinha, né, caído na minha cabeça e rapidamente uma moeda na minha cama. Quando eu peguei, me assustei mais ainda. Era uma moeda totalmente amassada, mas intrigante. Ela era da década de 1910. Gente, como assim? Ela era de 1910. Não vou lembrar o ano exato, mas era dessa época. Lembro que achei muito bonita. Até pesquisei porque nela tinha Estados Unidos do Brasil e não República Federativa do Brasil. Guardei a moeda, abri a janela para deixar a casa o mais claro possível. Quando a minha mãe chegou, perguntei a ela se aquela moeda era dela, e ela negou. E todos os outros membros da família também negaram. Ninguém sabia de onde vinha. Achei absurdo, porque devia ser muito cara para alguém jogar em mim como brincadeira. E não faço ideia de como ela caiu na minha cabeça no quarto totalmente fechado. Guardei a moeda por alguns meses, mostrava a todos e contava a história, mas não consegui chegar a uma resposta plausível. Em algum momento a perdi e não achei mais. Alguns anos depois, nessa minha era ateu, em um momento meio desesperador da minha vida, estava mais uma vez sozinho no quarto e clamei que queria acreditar que exista algo além da vida. Gente, sempre, né? Sempre a pessoa tá lá sozinha, ela... Ah, Deus, se você existe, aparece aí, gente. Fica com essas pra vocês verem. Aí ele, não queria que aparecesse uma maleta de dinheiro, nem nada caindo na minha cabeça. Só queria um sinal, uma luz pra eu acreditar em algo. Não passou 1 minuto e as persianas da janela abriram sozinhas. Elas tinham uma trava. E ao abrir, fazia um barulho de madeira batendo. Me assustei muito e a partir daí me considero agnóstico. Não sei o que existe e o que não existe, mas acredito que tem coisas que não sabemos explicar. Em anexo, mando foto de uma moeda parecida com a do caso. Moeda Chix. Tá escrito República, Estados Unidos do Brasil, 1910. Que loucura. Bom, e ele mandou essa foto, e pra você ver essa foto, gente, é só ir lá em Caso_Bizarro, que vai ter a foto lá, ou no feed, ou nos stories. Tem uma parte de destaque ali, onde eu coloco as fotos dos episódios. Chique. Vocês têm alguma teoria que aconteceu? Eu nunca consegui pensar por que diabos um fantasma jogaria uma moeda amassada numa criança que estava cortando as unhas. Obrigado, beijinhos. Nossa, gente, cara. Que loucura, né? Primeiro que eu tô com você, Ed. Eu não acredito em Deus, mas eu acredito que tem coisas que a gente não consegue explicar. Né? Eu também. Eu acredito no sobrenatural, assim. Eu acredito no sobrenatural, acredito tal. Agora, pra mim, ele tá zoando, né? Porque, assim, como que... Por que eu vou jogar uma moeda numa criança, né? Que tá só cortando a unha? Pra mim, queria perturbar. Zoeirinha. Né? Um espírito do brincalhão. Brincalhão. Uma coisa assim. Pode ser. Mais de boinha. Também acho que não é nada assim, né? Dos mais tensos. Eu também acho que é mais dos fantasmas leves, então tá tudo bem. Mas mexeu a persiana, hein? Mexeu a persiana? Mas ele eu também acho que na zoeira. O Ed pediu. O Ed pediu. Longe de mim culpar a vítima, mas o Ed, ele pediu. Ele tava lá. Ele tava lá pedindo o sinal. Teve seu sinal. Agora, se o mesmo que mexeu na persiana é o mesmo que jogou a moeda, aí a gente já não sabe. Porque são casas diferentes, né? Às vezes o espírito ele não muda de casa. Às vezes ele fica lá na casinha. Fica na casa. E eu iria guardar essa moeda, assim, como um amuleto. Eu ia acreditar muito nessa moeda. Mas perdeu, sumiu. Sumiu. E sabe o que sumiu? Que eu fiquei... Um negócio meu que sumiu aqui, né? Mudando um pouco de assunto. Eu comprei um garra duende. Sabe aqueles duendes da garrafa de São Tomé das Letras? Puta que pariu. Você vai falar que sumiu o duende. Ele sumiu. Eu tava vindo pra cá, da Argentina pro Brasil. Juro. E aí, falei assim, vou levar. Ele chama Mestrinho. E eu falei, vou levar o Mestrinho. Aí, guardei o Mestrinho. Lá. Chegou aqui, o Mestrinho não tá. Daí eu falei pro Nico, meu marido, falei, Nico, o Mestrinho tá aí? E ele falou, não. Aí, agora só eu voltando lá pra saber. Frase, o Mestrinho tá aí, ela já é perfeita, porque assim...
Né? Tipo, como já assim é ele outra não tá realidade. Ele não tá ali, não. Agora, eu não sei se porque aí eu embrulhei ele, né, pra ele não estragar na mochila ou na mala, não sei onde eu pus. Aí eu posso ter também viajado, colocado no guarda-roupa embrulhado. Agora, só voltando pra saber. Agora eu quero entender uma coisa. Por que é que você embrulhou o duende pra viajar com você? Pra não quebrar a cabecinha dele. Porque eu já tinha quebrado... eu tirei ele da garrafa. Mas pera. Isso já virou uma outra coisa. Você comprou ele no Brasil. No Brasil. São Tomé, eu ganhei, na verdade. E você levou ele pra Buenos Aires. Levei ele pra Buenos Aires. E aí você quis trazer ele de volta pro Brasil. Eu levo, sempre que eu venho pro Brasil, eu trago ele pra passear, ver o mundo, sabe? Cara, eu já tô amando essa tour, porque assim... Ele. Do nada. Então, assim, não, é mais pra ele fazer um passeio. Isso, pra ele dar um rolê. E aí, tô trazendo ele e nada de eu achar ele. Então, assim, eu acho que eu larguei ele dentro do meu guarda-roupa e tal. Ou ele simplesmente falou, olha, chegou a minha hora de conhecer o mundo sozinho, é aqui que a gente se despede, né? E se foi isso aí, boa suerte, né, mestrinho? Meu Deus do céu, já amei. Com esse caso bizarro, bora pro próximo. O quarto do diabo. Olá, Mabê e Fernanda. Também me chamo Fernanda. Tenho 37 anos e moro em Londres, mas sou do interior de São Paulo. Gosto muito do seu trabalho, Mabê, principalmente de ouvir o caso bizarro. Gostaria de compartilhar um caso que aconteceu com meu tio, que infelizmente já faleceu. O caso ocorreu muitos anos atrás, mas marcou tanto que lembro até hoje. Ele morava na casa da minha tia, em um quarto que fica nos fundos da casa. Meu tio contava que numa noite ele estava acordando para ir trabalhar, podia até ouvir minha avó lavando roupa no tanque e tal, quando ele sentiu alguém sentar em sua cama. Niki, ele abriu os olhos, viu uma moça muito bonita. Eita. Na hora se assustou. Sentou na ponta da cama e questionou quem era ela e o que ela queria. E ela dizia para ele se acalmar, que ela estava lá para fazer uma proposta irrecusável para ele. E é o demônio. É o demônio, certeza. Proposta irrecusável. Uma mulher bonita. Apareceu na sua cama. Uma proposta irrecusável. It's a demon. Bom, beleza. Ele ficou muito desconfiado e tentou sair do quarto, mas quando tentou, viu que a porta não tinha maçaneta e a janela não tinha o trinco. Meu Deus. Ele tentou chamar a minha avó, mas quando tentava gritar, a voz não saía. A moça continuava ali pedindo para que ele se acalmasse. Ele resolveu perguntar o que ela tinha a dizer, ao que ela respondeu que tinha um plano para ajudá-lo a ter um filho. Todos os plots do filme do Zé do Caixão estão aí. Na hora, meu tio entendeu que a coisa boa não era, pois, devido a uma condição de saúde, ele sabia que não podia ter filhos. Ele era muito devoto de Nossa Senhora Aparecida e tentou orar naquele momento. Foi aí que notou que as imagens de santo que ele tinha no quarto estavam sem rosto e o crucifixo de cabeça para baixo. Meu Deus. Tô falando? Olha lá. Aí ele teve certeza que a entidade era ruim e insistia para ela ir embora. Falava que ela não era coisa boa, que a fé dele em Deus não permitiria que ela fizesse mal algum a ele. Ele repetia, vai embora daqui, você não é bem-vinda. Então, finalmente, ela desapareceu e, de repente, o quarto voltou a ser como era antes e ele pôde fugir. Foi correndo abraçar minha avó e contar o que tinha acontecido. Minha avó acreditou nele na mesma hora e, junto com ele, fez uma oração para acalmá-lo. Depois disso, ele contou a todos da família e nunca mais viu aquela mulher. Desde então, eu falo que aquele é o quarto do diabo e não tenho coragem de ficar sozinha nele, e muito menos de passar a noite lá. Meu tio tinha uma sensibilidade muito grande e teve várias experiências espirituais, mas essa foi a mais marcante e jamais foi esquecida. Bom, essa foi minha contribuição para o podcast. Abraço. Uou! Gente, Fernanda, do absoluto nada, né? Fernanda, seu tio se livrou de uma, hein? Porque se os filmes, né, todos que a gente vê, podem ser indicativos de alguma verdade,
Santo, sem rosto, crucifixo, né? Cruz invertida, mulher com propósito irrecusável, filhos, tá aí, né? Bebê de Rosemary, tá todos os Conjuring, tá tudo aí. Tudo aí. Então, assim, fique fora desse quarto, não entre nesse quarto, é minha dica, eu faria isso. Ainda ia mandar alguém lá, dar um chuberubes, qualquer que seja a sua fé, sabe? Eu vazava total, assim, tipo assim, não sou obrigada, entendeu? Não quero ficar aqui. Tá, sabe, tipo assim, não. Aqui você não vai entrar, não. Nossa, não. E eu amei que chamou de Quarto do Diabo, né? Também amei o Quarto do Diabo, que é um ótimo nome de filme. Inclusive do Zé do Caixão. E o Zé do Caixão tinha, né, essa história aí dos filmes dele, que ele queria ter o filho perfeito, que era o filho do diabo. Sim, mano, que é muito... E eu já achei que essa história ia terminar com ele foi pai, meu tio teve uma filha. Eu também eu tava assim, esperando vir alguma coisa, mas deu tudo certo, seu tio escapou. Deu tudo certo. Nossa, graças a Deus, ainda bem, deu tudo certo. Deu tudo certo. Bom, o próximo caso se chama Mabê, um esquema de pirâmide. Já tô aqui preocupada. Se eu vou presa aqui, o que tá acontecendo? Oi, Mabê, Fernando, tudo bem? Meu nome é Bianca, eu tenho 23 anos e o meu caso no tema Falha na Matrix tem relação à dona desse podcast. Lá em 2020, quando o Modus havia começado a lançar os episódios, a Carol fez um merchan dizendo que ela estava lançando o podcast True Crime com a Bel Rodrigues e com a Mabê Bonafé. No pod, que ela gravava na época com a Mikan, o Hordor Cavalo. Que era sobre Game of Thrones, né? Como eu ainda tava entrando no mundinho podcast BR, decidi ir atrás pra ver como era. Beleza, comecei a acompanhar e tal. Eu já conheci a Carol fazia muito tempo e a Bel também, de vídeos mais antigos do YouTube. E na minha cabeça, Mabê, você já era parte do esquema de pirâmide que são os youtubers que vieram a se tornar podcasters atualmente. Até aí tudo bem. Bom, vamos ver. Eu comecei a acompanhar todos os podcasts que a Mabê participava, escutei todos os episódios do Mods e do Filho Independente, que foi fazer intercâmbio e nunca mais voltou, também conhecido como Meia Avestruz, que é o meu podcast que eu falava, que eu fiz pouquíssimos episódios, né, que era da minha vida e tal, inclusive saudades do Meia Avestruz. Bom, até que chegou o ponto que vocês assinaram com Globoplay, fizeram um episódio comentando, né, sobre a chamada que fizeram pra TV e tal. Lembro que a Mabê comentava bastante sobre nunca ter trabalhado em frente às câmeras e ter pensado, kkk, a Mabê é muito engraçada, ela é doidinha. Mas depois de um tempo fui percebendo que não era ironia. E comecei a achar muito estranha a situação, porque eu conheci a Mabê há anos do canal Omelete TV. Gente, eu nunca participei. Eu nunca participei do canal Omelete TV. Como assim? Isso mesmo, na minha cabeça, a Mabê era uma das apresentadoras do Omelete e trabalhava com a Carol há muito tempo. Sempre achava estranho quando vocês comentavam sobre o nascimento do podcast, mas nunca percebi que, na verdade, eu achava que você era a Aline Diniz e que tingia o seu azul natural pro castanho. Gente, ela achava que eu era a Aline Diniz, não tem nada Morfou a ver. Numa pessoa. Que engraçado! Caralho, que eu era a Aline Diniz e que eu tingia o meu azul natural pro castanho na época do Omelete. Vale notar que eu não costumava seguir as pessoas nas redes sociais e não acompanhava muito no YouTube. Então, por isso que ela não sabia direito como é que, sei lá, a Aline Diniz era fisicamente, né, se pá. Sim, então, sim, as vozes da minha cabeça fizeram com que eu achasse que você era outra pessoa por mais de um ano. Sendo que eu acompanhava o seu trabalho com os podcasts, inclusive quando eu recomendava o Mods, eu soltava. É uma das meninas do Omelete TV que falava das séries, sem nenhuma preocupação no mundo. Bom, não deixa de ser, porque a Carol realmente era uma das meninas que trabalhava no Omelete e falava de séries. Mas provavelmente ela não tava falando sobre a Carol. Então ela conta, enfim, não sei se conta como uma falha na Matrix ou uma falha na minha Matrix. Olha, com todo respeito, gata, mas eu acho que, Bianca, eu acho que é uma falha na sua Matrix. Também mas sabe acho. Que eu amo muito seu trabalho, sua voz embala meus dias nos trabalhos e nos serviços de casa. Agradeço a você e as pessoas envolvidas nos podcasts. Gente, eu amei esse esquema de pirâmide. Tipo, ela ouvia eu falando, ai, não tô muito familiarizada com a câmera, ela devia achar que eu era uma palhaça. Tipo, olha lá, a menina fazia programa lá no Omelete TV
E tá aí pagando de Tá aí falando de ai, não. Gente, é falha da Matrix da... não dá. Falha da Matrix, não. Inclusive, adoro a Aline Diniz. A Aline Diniz trabalhou por muitos anos no Omelete. Hoje ela saiu, né? Ela tem um podcast com o Michel, enfim. Sim, podcast super legal. Tem um projeto com as meninas, Entre Amigas. Também gosto do trabalho dela. Vocês podem acompanhar o trabalho dela. Ela com certeza aparece muito mais nas câmeras do que eu. E ela fala de séries, né? Enfim, tem tudo a ver. Mas eu amei. É isso. O grande caso bizarro da Bianca, que ficou 1 ano achando que eu era outra pessoa. E é engraçado, porque teve uma outra menina também, que ela falou a mesma coisa. Ela falou, cara, eu colocava os vídeos da Carol e da Mikan e eu saía. Tipo, ela não ficava assistindo, ela ouvia. Ela quase usava como se fosse de podcast. Porque ela sempre ouvia sobre Game of Thrones e tipo, fazia faxina e tal. Então ela não sabia fisicamente direito como eram as meninas. Ela falou que ela passou 1 ano achando que eu era Mikan. E que eu só tinha saído de Game of Thrones e passado a falar de True Crime do nada. E que quando ela foi seguir a Mikan nas redes sociais, ela falou, cara, mas ela não é a Mabê. Essa não é aquela. Essa não é aquela. Então é muito engraçado, né? Gente, eu entendo. Eu também confundo muita gente. Às vezes quando a gente não consome, não vê, né, a carinha da pessoa. Isso foi até um dos motivos pelo qual eu falo bastante isso quando eu vou falar de podcast, né? Pô, é uma parada que é áudio. Então, para as pessoas não saberem o seu rosto é muito fácil. Então você tem que estar sempre se mostrando, né? Fazendo mais projetos que mostram sua cara pra galera saber que, tipo, fulana tem podcast, mas aquela é a carinha dela. Até pra poder realmente fazer com que as pessoas te conheçam, porque tem projetos, Sim. né? Tipo, ter um canal no YouTube é tranquilo, porque você tá sempre exposta ali. Então é mais fácil para as pessoas te conhecerem. Mas, por exemplo, Fê, vamos supor que você nunca teve nenhum canal do YouTube, você tivesse ali só em podcast. Muita gente podia nem ter ideia de como é a sua cara, né? Total, muito em podcast. E a minha voz é idêntica da minha irmã. Eu falei, a gente tem que fazer um podcast que vai ser a coisa mais confusa do mundo, porque ninguém vai saber quem tá falando. Isso é muito bom. Idêntica. E é foda que quando é irmã, também tem muito essa coisa de pegar o jeito de falar, né? Às vezes a gíria, alguma coisa assim. Então, além disso, vocês devem ter um jeito meio parecido de falar. Então, deve ser melhor ainda. Então, eu falei, gente, vai ser maravilhoso se isso acontecer. Ninguém vai saber absolutamente nada. Sim. E é isso. Bom, bora pro último caso? Bora! O último caso tem um nome muito bom também. Vaca protetora. Vaca protetora. Já amei. Olá, Mabê e Fernanda, adoro vocês. Meu caso aconteceu faz pouco tempo, em 2022. Certa noite, meu marido... vaca protetora. Certa noite, meu marido me acordou dizendo que estava ouvindo um barulho estranho em nossa casa. Porém, estava sonolenta demais para me importar e voltei a dormir. No dia seguinte, ele me disse que achava que o barulho estranho que tinha ouvido vinha da nossa sala. Ele não soube explicar como era esse barulho e eu não saberia dizer, pois não ouvi nada estranho. Não ouvi nada. Estando no mundo dos sonhos. Tá. Na noite Aquele seguinte... momento que você tá, tipo, tão grog que você não presta atenção em nada. Nada. E aí você fala, nossa, tem um negócio ali. Tá bom. Tá bom. Ela tava lá já, né? Exato. Na noite seguinte, ele me acordou de novo. Meire, tá ouvindo? Eu acordei dessa vez mais desperta, mas não ouvia nada. Ele explicou que era como se alguém tivesse chacoalhado a cadeira da salinha onde faço home office. Mas realmente eu não ouvia. Devia ser coisa da cabeça dele. Ele ouviu esse som mais algumas noites, então tive que tomar medidas drásticas. Coloquei minha vaquinha de pelúcia naquela cadeira. Agora vai. Ah, não. Bom, se algo realmente estivesse acontecendo com a cadeira, a vaquinha cairia e ficaria numa posição diferente que eu a deixei. Sim. Claro, vaquinha é super confiável. E pelas noites seguintes, nada mais aconteceu com meu marido. Ele não ouviu mais som sequer vindo da sala. Mas já comigo, certa noite senti a presença de uma mulher em meu quarto. Tive um pequeno vislumbre dela e ela trajava roupas pretas,
Tinha cabelos longos que estavam caídos sobre seu rosto. Bom, rosto não, né? Ela tinha um borrão no lugar da cara. Mentalizei a vaquinha protetora e dormi prontamente. Acho que medo demais dá sono. Mas felizmente, depois desse dia, nada mais aconteceu. Fomos salvos pela vaquinha de pelúcia e tem a foto da vaquinha com um tricôzinho, um crochê. Gente, a vaca é muito fofa, porque ela é uma vaca brasileira, né? Ela tem uma roupinha de crochê. Isso, é a vaca brasileira. É isso. É a vaca brasileira. Cara, eu não entendi foi nada, viu? O marido tava ouvindo um negócio, e aí beleza, de repente ele não ouvia mais. Ele parou de ouvir, e assim, no minuto que ela colocou a vaquinha em cima da cadeira, começou a fuder pra ela, porque ela não só ouviu, ela sentiu a presença de uma mulher no quarto. E a mulher com um negócio preto, um cabelo uma roupa longo preta, uma Samara do Poço e tal. E aí ela pensa na vaca e dorme? E dorme, exatamente, eu não entendi. Eu não entendi foi nada. Mas assim, se a vaca protetora tá ajudando, não vai ser a gente que vai ser contra, entendeu? Gente, se eu vejo uma figura dessa na minha cama... Adeus. Eu não tenho estrutura psicológica pra lidar. Não dá. Não tenho. A gente não tem mais estrutura emocional. Não tenho. Entendeu? Não tem mais como. Tá tudo quebrado, não dá. Tá tudo ferrado, gente. E olha que já estamos em 2024, hein? Porque essa gravação vai sair em 2024. Opa! A gente tá gravando em 2023, mas já estamos em 2024 quando você estiver ouvindo essa gravação, provavelmente. E aí, o que a gente pode dizer? Que a gente espera que esse ano que a vaquinha protetora cuide de todos nós, né? Acho que é isso. Quero. Eu vou torcer muito. Cada um que ela faça aí de um objeto de sua casa uma vaquinha protetora, porque essa tá poderosa. Essa tá boa. Essa tá boa mesmo. A blusinha dela. Ai, gente, não aguento, sério. Apenas perfeito. Perfeito. Mas é isso. E que 2024 seja bom pra todos nós, né, Fer? Ai, bom 2024 pra você também, Mabê. Que eu te adoro, adoro o seu trabalho. A gente vai arrasar nesse 2024. Você me conta quando estiver por aqui, pra gente poder combinar agora um episódio pessoalmente, que eu quero. Opa, sim, a gente já grava um no estúdio. E adorei os casos de hoje, foram bem divertidos, como sempre. Sim, amei. E até a próxima, Fê. Ah, não, mentira. Socorro. Não? Volta aqui. Conta como é que as pessoas podem te encontrar, seus projetos. O que você tá aprontando aí em 2024? Olha, 2024, Hollywood Forever TV no YouTube, @hollywoodforever.tv no Instagram. Tô no Hollywood Forever, agora eu tô fazendo um monte de live, que eu tô amando fazer live, e tô fazendo um projeto de lives por assinatura também, lá no canal de membros mesmo, do YouTube, chamado Hollywood Bios. E aí, cada mês é uma biografia. Então, já fizemos Mariah, Britney, a Priscilla Presley agora, né, pro filme da Sofia Coppola. Estamos fazendo Julia Fox, Jeanette McCurdy, já fizemos. Então, eu acho muito legal, porque aí você tem Hollywood Forever TV Flix pra maratonar muito. Tudo. Então, é isso. Perfeito. Estamos fazendo então, aí. Já sabem onde seguir a gata. E pedir as suas biografias também, né? Vai lá, assina, peçam aí as suas biografias. Não sei se a galera pode pedir. Pode, a gente decide tudo junto. Né? Então é bom que já vão interagindo. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo episódio. Beijos! Pela Wonder, a produção executiva é de Fábio Silveira, Jessica Redburn e Marshall Lewy. Produção e apresentação, Mabê. Roteiro, Mabê e Thiago Pesanetic. Editor, Felipe Dantas. Identidade visual, Felipe Banjo. Produtora, Bruna Vilela.